E convidamos para moderar a segunda mesa da tarde o doutor Renan Sergiani, presidente científico da Conab. Teremos agora o simpósio Ciências Cognitivas e Pesquisas Translacionais em Alfabetização. Convidamos os participantes Maria Regina Maluf, coordenadora do simpósio, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. A professora ela é titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora associada aposentada da Universidade de São Paulo, coordenadora do Grupo de Pesquisa, Escolarização Inicial e Desenvolvimento Psicológico, EIDEP, membro da Rede Ciência para Educação. Convidamos também o senhor Eliseu Coutinho de Macedo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é professor do programa de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, psicólogo com mestrado e doutorado em psicologia experimental pelo IP-USP, pesquisador 1B do CNPq. E também a senhora Clara Regina Brandão, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ela é professora associada livre-docente do Departamento de Fonoaudiologia da Escola Paulista de Medicina. Universidade Federal de São Paulo, EPM, Unifesp, e coordenadora do Núcleo de Ensino, Assistência e Pesquisa em Escrita e Leitura, NEAPEL, EPM, Unifesp. Neste momento, eu passo a palavra para o nosso moderador. Boa tarde a todos. Bom, como moderador, me cabe fazer, de fato, a moderação, né, mediar as perguntas, mas nesse simpósio, é o primeiro simpósio que nós teremos. Como eu disse para vocês pela manhã, os simpósios são o coração do Relatório Nacional de Alfabetização. E eu tenho muita emoção, estou emocionado depois dessa história linda da professora Ada, mas também porque a pessoa que coordena esse simpósio é a minha querida orientadora de sempre, minha orientadora de mestrado, doutorado, pós-doc, e um grande exemplo para mim, professora Maria Regina Maluf, a quem eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Professora... A professora Regina Maluf vai compor essa mesa junto com a professora Clara Regina Brandão e o professor Eliseu de Macedo, que também foi minha banca de mestrado e doutorado. Então, imaginem que eles são culpados por muita coisa que vocês estão vendo hoje. Então, por favor, professores. Obrigado. Ele vai te dar uma aqui. Estar aqui com vocês, agradeço essa oportunidade. Enquanto a professora Clara chega aqui, eu queria pedir licença para compartilhar da homenagem que a professora Ada Pimentel fez ao professor Edgar Linhares, por uma razão que eu vou tentar ser muito breve. No começo dos anos 70, ali por 1974, 75, estava começando a pós-graduação brasileira, os primeiros cursos. O primeiro curso de pós-graduação em Psicologia da Educação foi aberto na PUC de São Paulo. O professor Joel Martins, que começou esse curso de pós-graduação. E eu estava chegando de 8 anos de formação na Europa, né? Na Bélgica, na França.
E, nessa época, faltavam doutores para trabalhar na pós-graduação. E eu chegava lá com meus 30 anos, acho que eu tinha 31, 32 anos, com um enorme diploma da Universidade de Louvain, e todo mundo me queria para dar aula na pós-graduação, porque tudo estava começando na época. E eu cheguei lá na PUC, no curso de Psicologia da Educação, depois de estar fora do Brasil, olhando um pouco para trás, imagine os anos 70 no Brasil, 74, 75. E fui dar aula na pós-graduação. E, entre os alunos, apareceu um senhor, bem mais velho do que eu, bastante mais velho do que eu na época, né? E um senhor que dizia, ele veio de Fortaleza. E ele se misturava ali com os jovens alunos, e me chamava a atenção aquele senhor que vinha assim, muito tranquilo, conversava com todo mundo, não tinha nenhum tipo assim de diferença pela idade, pela sabedoria. Ele não expunha nada disso, mas era uma pessoa enormemente cordial. E ele estava ali para aprender, buscando aprender. Ele se deslocou de Fortaleza para São Paulo buscando um curso de pós-graduação. Eu, mais tarde, fui entender quanto eu aprendi desse senhor naquela época. Eu, assim, muito mocinha, sem experiência nenhuma. E eu aprendi da postura, da prática, das palavras, a tal ponto que eu nunca esqueci o professor Edgar Linhares. Então, eu acho que foi, para mim, realmente um exemplo de dedicação à educação, porque é isso que ele estava fazendo lá, buscando realmente novos caminhos, novas iniciativas, para os cursos de pós-graduação brasileiros. Então, nós podemos começar? Eu aponto para onde? Porque aqui eu não leio muito. Espera aí. Eu leio aqui e também não enxergo. Peraí. Acho que eu vou ler aqui. Quer ficar de pé? Acho que é melhor. Tá bom, acho que é melhor, gente. Então, vamos lá. Essa oportunidade de estar aqui... obrigada. Acho que é melhor. Obrigada. Essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje me emociona muito, porque essa tem sido, para mim, também uma luta de muitos anos de aprender, ensinar e buscar a prática no campo da educação. E, no que diz respeito à alfabetização, vejo, eu dizia no começo dos anos 70, pois é, eu tive realmente a oportunidade de ficar em contato com mestres e com alunos dos países mais avançados e também de América Latina, que eu frequentei muito durante esse tempo. E tive a sorte também de conhecer diferentes regiões brasileiras, diferentes escolas, na rede pública, na rede privada, e perceber, na prática, o que significa desigualdade. Uma desigualdade que começa muito cedo na educação e que só a educação pode superar. Eu acho que ninguém mais tem dúvida a esse respeito. Nesse trajeto, eu passei pelo Centro de Epistemologia Genética, o Centro Internacional de Genebra, Piaget. Vivi, no começo dos anos 70, um predomínio enorme das ideias piagetianas na educação brasileira, nas escolas. Depois veio uma prevalência de Vygotsky, traduziram a formação social da mente para o inglês, do inglês veio para o português, e aí foi outra onda de Vygotsky, e a gente lia a pré-história da linguagem escrita, que foi escrita pelo Vygotsky lá nos anos 30. E aí aconteceu
Emília Ferreiro no Brasil, que foi muito bem-vinda por questões políticas e por questões piagetianas também, porque o Brasil era um lugar fértil para ideias que viessem de Piaget. E nos encantou a muitos. Me encantou também. E eu estava lá cada vez que a gente tinha as conferências, as palestras, os cursos de Emília Ferreiro. E a gente também aprendeu muito com isso, com certeza. Um pouco mais tarde, aí já nos anos 90, nós tivemos aqui não, nos anos 90 não, no final, já era 99, quando a gente entrou em contato com pesquisadores franceses, entre eles Jean-Émile Gombert, que também fez parte desse grupo trabalho, do livro do qual nós já falamos também no início, hoje. E Jean-Émile Gombert colaborou conosco na USP, num curso de pós-graduação, e introduziu um novo modo de ver a alfabetização. O que eu quero dizer com isso é que eu, felizmente, tive a oportunidade de continuar estudando, continuar descobrindo e passar de um enfoque para o outro, o que eu considero uma vantagem e não uma desvantagem, porque resultou de um estudo continuado e da oportunidade de estar me encontrando com diferentes pessoas. Então, eu também ensinei de maneiras diferentes. Eu ensinei Piaget, eu ensinei Vygotsky, eu ensinei psicogênese da língua escrita e depois eu ensinei a psicologia cognitiva da leitura. E hoje nós estamos aqui no Ministério da Educação, no nível federal, falando de ciência cognitiva da leitura, que é algo que representa, a meu ver, um avanço científico de século XXI. Daí o prazer, a alegria e a esperança de que possamos efetivamente dar um passo mais na alfabetização do brasileiro. Isso foi falado várias vezes desde o começo da manhã, eu só estou repetindo. A angústia, a aflição nossa, ao termos tantas crianças na escola, porque nós temos praticamente 100% das crianças na escola, e temos crianças que, depois de 3 anos, metade, como já foi dito várias vezes, metade das nossas crianças ficam 3 anos na escola sem aprender a ler e escrever. E nós sabemos que, se por um lado existem consequências da pobreza, e de fato existem, as consequências do ensino são mais fortes. E é isso que eu queria enfatizar aqui, mais uma vez, ao tratar dessa temática de ciências cognitivas. As ciências cognitivas é que estão nos mostrando como a nossa mente se forma desde os primeiros anos de vida, e a consequência do meio, de tudo que se oferece às crianças nos primeiros anos de vida, é algo que vai potencializar essa criança para continuar crescendo, para continuar aprendendo. E isto é ciência. É ciência que, como se diz, pode não ser a melhor maneira de ver as coisas, mas a melhor maneira que nós temos, porque é a ciência que nos oferece as maiores probabilidades de chegarmos aos bons resultados quando estamos buscando transformar a realidade. Nessa perspectiva, que nós estamos aqui falando de ciências cognitivas, eu queria pedir que vocês lessem em 30 segundos isso aqui para a gente poder pensar um pouquinho no que a gente faz quando a gente lê. 30 segundos dá bem para uma leitura fluente e precisa. Então,
o que aconteceu enquanto a gente lê, né? O nosso cérebro entrou em ação, mas nós já aprendemos a ler, e é por isso que nós conseguimos ler. É óbvio que o ler é um modo de aprender, e ele também alimenta a nossa imaginação. Ler demanda concentração e atenção. Enquanto os senhores liam, o seu cérebro tratava de afastar a atenção de distratores. Mas não tem problema, não, porque se alguma coisa importante acontecer, o nosso cérebro pode redirigir nossa atenção para outro foco, que seja mais importante. E a nossa atenção também pode ser atraída por eventos internos ao nosso cérebro, pensamentos que passam por ele e demandam nossa consciência ou emoção. A leitura, quando reduzida ao nível de ação motora, depende da habilidade do cérebro de orquestrar movimentos oculares. O cérebro comanda movimentos oculares pequenos e muito rápidos, e da esquerda para a direita, no nosso caso, chamados sacadas. Não nos damos conta desses movimentos porque eles são rápidos, frequentemente interrompidos por breves períodos, quando os olhos se fixam numa posição. Os olhos não perpassam suavemente toda a linha do texto. Eles são arremessados de uma fixação para outra. E somente durante as fixações, quando os olhos permanecem por cerca de 1/5 de segundo, o cérebro é capaz de examinar o texto em detalhe. A leitura não é possível durante esses arremessos de movimentos sacádicos, porque os olhos estão se movendo muito rapidamente em cima da página que estamos lendo. Então, nós não somos conscientes do que acontece durante a sacada, porque, felizmente, há um mecanismo cerebral que nos protege da sobrecarga visual. Muito bem, a leitura, então, só é possível entre uma sacada e outra, não só porque os olhos estão parados, mas também porque o olhar está centrado na fóvea da retina. A fóvea é a única parte da retina especializada para a alta acuidade visual, mas ela escrutina uma muito pequena área do nosso mundo visual. Como regra geral, a visão foveal é uma pequena janela de visão clara, na qual nós somos capazes de decifrar apenas 7 ou 8 letras do tamanho normal de impressão de cada vez. A tarefa do cérebro é gerar uma série exata de comandos motores para os músculos do olho, para assegurar que, no final de cada sacada, a acuidade da visão seja fixada na parte do texto que nós precisaremos ver mais claramente a seguir. Então, quando o nosso olhar chegar ao final da linha que nós estamos lendo, o cérebro gera um movimento de volta para a esquerda para trazer para a fóvea a primeira palavra da próxima linha. Claro que tudo isso está automatizado. Embora não gostemos muitas vezes, da palavra automatizado, é disso que se trata a nossa leitura. Tem sim. Isso aqui está grudadinho, essa página aqui, que eu não consigo mexer. A nossa leitura, ela tem sim que ser automatizada. A nossa leitura tem que ser automatizada. E, portanto, ser capaz de ler não é um fato que nos acontece naturalmente. Não basta conviver com ambientes letrados, nem conhecer ou manipular portadores de texto. Parece ter havido, em alguns meios educacionais, uma opção por esperar que a criança descubra a leitura. E, para isso, colocá-la em contato com textos, livros, frases, alfabetizar com textos. Não é possível alfabetizar com textos, como já foi claramente explicado pelos que me antecederam, particularmente a professora Linnea Iri. Nós lemos palavras, nós aprendemos a ler palavras.
Isto que nós chamamos de literacia, e que é muito bom, e que nós precisamos disso, que o mundo de hoje é assim, nós vivemos colados no nosso celular, em geral lendo, ao invés de ouvindo. Então, a literacia é algo que antecede, acompanha e sucede a aprendizagem da leitura. Mas é um enorme equívoco entender o ensino da linguagem escrita como se fosse algo que viesse de dentro de nós mesmos, como se isto tivesse uma gênese psicológica. O que tem, sim, uma gênese é a nossa função superior de sermos capazes de seriar, classificar, relacionar, como muito bem mostrou Piaget. E a nossa linguagem oral também só acontece porque a nossa espécie permite, porque nós temos pré-figurações que permitem a linguagem oral. Contudo, nós não temos pré-figurações para a linguagem escrita. Linguagem escrita é uma invenção cultural. A linguagem escrita está fora de nós. E quando se trata de linguagem escrita em sistema alfabético, o que é o sistema alfabético? O alfabeto não tem mais do que 4.000 anos. Foi uma enorme descoberta, por quê? Para facilitar o ensino da linguagem escrita, para facilitar a aprendizagem da linguagem escrita. Imaginem o que era aprender hieróglifos. Imaginem o que é ainda aprender os milhares de signos da linguagem escrita chinesa. Então, a invenção do alfabeto simplificou. A gente só precisa de 26 letras. Não precisa mais decorar visualmente todos esses sinais que antigamente, antes do sistema alfabético, a gente tinha que decorar, não precisa mais. É, portanto, algo muito mais simples. Mas nós não aprenderemos com facilidade se não relacionarmos a nossa linguagem falada com a nossa linguagem, com a linguagem escrita que nós estamos aprendendo. A nossa fala com as letras, o nosso fonema com o grafema está lá, está pronto, nós não temos que inventar nada. Nós não inventamos grafemas. Eles estão prontos. É assim que nós vamos alfabetizar as nossas crianças. Elas vão aprender a mapear ortograficamente. E aí eu não vou poder entrar em detalhes, porque nós temos um tempo reduzido, mas eu me dou por satisfeita se puder colocar para vocês isto que eu estou propondo como o mais básico que nós precisamos na educação brasileira no que diz respeito à alfabetização. Agora, vejam bem, não se trata de botar as crianças sentadinhas, aprendendo letras. Claro que não é isso, gente. Nem é uma coisa chata e sem graça. Não, 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 não. Porque a linguagem é rica, é interessante e é lúdica. Então, o que nós estamos dizendo é assim, a criança que vai para a escola, desde a educação infantil, qualquer que seja o tipo de família de onde ela provém, letrada ou não letrada, quando a criança chega na educação infantil, ela tem direito de conviver, ela tem direito à literacia, conviver com materiais escritos que abram
as janelas e as cortinas para esse novo mundo da criança. A criança tem direito de ler, e é na escola que ela vai conquistar esse direito individualmente. Por quê? Porque isso acontece no lúdico. A linguagem oral é lúdica, tem 1000 jogos lúdicos interessantes, criança adora fazer isto. Só que isso, o professor, que passou por uma formação de século XXI, que aprendeu o que são as ciências cognitivas aplicadas, portanto, foram feitas pesquisas transacionais que levam a pesquisa básica à prática, devolvem para a pesquisa básica e vão à prática novamente. As pesquisas transacionais, elas têm que ser levadas para a formação do professor. E na pré-escola, a gente vai oferecer para a criança atividades de linguagem oral. A compreensão da escrita nasce na compreensão da oralidade. Se nós não compreendemos na oralidade, nós jamais compreenderemos na escrita. E é isso que a gente tem que fazer desde a educação infantil. Isso é divertido, isso é bom, isso é adaptado à criança, isso tem a medida da criança, habilidades metalinguísticas não são castigo. Eu já ouvi gente dizendo assim, que a gente vai castigar as coitadinhas das crianças da educação infantil com exercícios de metalinguagem. Não, gente, metalinguagem é divertido. É pensar nas palavras, separar palavras, brincar com palavras, sílabas, fonemas. E aí sim a criança vai chegar no primeiro ano em condições de aprender, com 7 ou 8 meses de ensino bem dirigido, ela vai aprender o sistema alfabético. Ela vai ler e escrever palavras, e daí ela vai passar para as frases e ela vai passar por textos. E é isso que a ciência cognitiva da leitura nos ensina, pelo menos é o que me parece, que é isso que nós estamos aprendendo e queremos, sim, levar este país ao uso de um conhecimento que já está disponível, que existe, que está disponível e que tem que chegar a todos esses milhares de professores alfabetizadores que nós temos. Isto é um presente para os nossos professores, não é um castigo, é um presente, é uma oferta que nós temos que descobrir como oferecer esse presente numa bela embalagem. Obrigada. Boa tarde. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui presente e poder compartilhar com esse grupo, né, alguns conhecimentos e pesquisas que a gente vem desenvolvendo, falar um pouquinho de pesquisa translacional e mostrar as coisas que a gente tem pensado lá na Unifesp. São pesquisas bem acanhadinhas, perto de tudo que a gente está aprendendo aqui, mas eu acho que elas são importantes porque, de certa forma, confirmam ou estão de acordo com tudo que a gente tem ouvido. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas habilidades cognitivo-linguísticas, do princípio alfabético, da linguagem, as estruturas da linguagem e seus processamentos, algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo lá, e finalizar com a ideia de competência linguística, que é o que, de certa forma, permeia e possibilita o desenvolvimento da criança. Bom, só lembrando um pouquinho, e ainda com algumas informações adicionais, que a escrita ela foi criada intencionalmente, né? Como a professora
Maria Regina acabou de dizer, ela foi uma invenção, ela foi criada com uma intenção. E ela é considerada, então, uma ferramenta tecnológica. Se a gente pensar em todas as ferramentas tecnológicas que temos hoje em dia, ela é bem antiga, porque ela tem mais de 2000 anos, mas ela ainda funciona. Ela não foi substituída. Ela foi feita, então, para um registro duradouro da palavra, e se ela vai ser um registro duradouro da palavra, ela está ligada ao significado. Daí, a palavra escrita é ligada ao significado. O significado que a gente aprende durante todo o nosso desenvolvimento de linguagem oral, nosso desenvolvimento cognitivo, e é a partir daí que essas ligações também com a linguagem oral, não só do ponto de vista fonológico, para que a alfabetização aconteça sem tropeços, mas também com vocabulário, com gramática, com morfologia, que são elementos importantes depois, mais à frente, também para a compreensão do que se lê. A gente tem milhares de palavras, nosso conhecimento não para de crescer e nós temos poucos sons para representá-las. Esta desproporção, esta disparidade entre o que a gente pode construir e o que a gente tem de elementos para construir com variabilidade, porque aí entra a ideia de competência linguística, eu vario o quanto eu quero e o quanto eu posso, desde que eu cumpra o meu objetivo de comunicar. Esta disparidade entre semântica e fonologia, entre quantidade de tamanho de vocabulário e número de fonemas disponíveis, é que vão, de certa forma, direcionar algumas capacidades metalinguísticas, inclusive, que a criança acaba por desenvolver. Um outro conceito que a gente utiliza para poder desenhar algumas pesquisas, é que eu estou pisando na bolsa dela. Obrigada. É de que o princípio que a gente vai ensinar, primeiro, é um princípio fonográfico, mas a gente também trabalha na estimulação das crianças, e também porque a escrita foi concebida dessa forma, o sistema de escrita, quero dizer, dentro de um princípio também morfológico, morfográfico. Então, a gente tem aí informações que não são somente dos fonemas e dos grafemas, mas que, com o tempo, conforme a criança vai aprendendo estruturas maiores, o próprio ensino da morfologia ou desse princípio morfográfico auxilia o aprendizado das estruturas maiores de escrita. A gente não pode esquecer que a escrita ela tem uma finalidade para um uso que é comunicar, e que, portanto, ela é só um outro meio de comunicar, e que a comunicação é importante, e ela tem que ser sadia, e ela tem que ser plena, e ela tem que ser boa. E, para isso, os outros subsistemas da linguagem também são importantes do ponto de vista do desenvolvimento. A gente tem, então, dentro de um modelo cognitivo que a gente usa para fazer e desenvolver os desenhos, duas considerações que são do desenvolvimento fonológico, que deve aparecer como consciência fonológica e fonêmica posteriormente, e o desenvolvimento dos outros subsistemas da linguagem, que é de onde vai sair esta consciência morfológica, porque ela vem de um conhecimento que é semântico, né, de vocabulário. Esses desenvolvimentos, eles vão ter como desfecho, e a gente fala desfecho mesmo porque assim entende, como uma capacidade da criança de fazer considerações metacognitivas. Essa disparidade entre o que é quantidade de palavras, tamanho de vocabulário e o quanto você tem de elementos fonêmicos, fonéticos, fonológicos, enfim, de informações de som para construir esses diferentes vocábulos, essa disparidade faz a criança pensar nas palavras. E pensar nas palavras é metalinguagem. Esta metalinguagem parece que vem como um desfecho lá no topo dos 4, 5 anos, quando ela começa a aparecer, mas ela tem um desenvolvimento que se faz ao longo do tempo. A gente fala que a criança começa a falar as palavrinhas e ela, no começo, troca alguns sons. E quando ela vai fazer as correções desses sons trocados, ela
arruma somente este som, o restante da palavra permanece. Portanto, ela começa a fazer algumas considerações sobre elementos muito pequenos da fala, desde o início do seu desenvolvimento. E isso está de acordo com o que o Gombert nos fala sobre esse desenvolvimento epilinguístico. Ele vem acontecendo ao longo do desenvolvimento. Parece que é mágica, mas não é. É um desfecho, é um topo de desenvolvimento que a criança apresenta e é importante, então, para a alfabetização, que ela possa segmentar as palavras, que ela possa ter condições cognitivas para isso. Daí, esta condição cognitiva da gente considerar como importante para o aprendizado do princípio alfabético, da leitura e da escrita. O modelo que a gente tem seguido é o modelo da Simple Way of Reading, estudado, reestudado, de trás para frente, de ponta cabeça, mas ele sempre aparece como uma base para que a gente estabeleça os nossos desenhos metodológicos. Tem muita gente que estuda, tem aí do lado uma das publicações da professora Kim, e que ela fala que esse modelo não é tão simples assim quanto a gente pensa, já estudou de várias formas, com diferentes tentativas de identificar habilidades mais precursoras do que outras, mas o que a gente vê nessa apresentação é que tanto as habilidades ligadas ao desenvolvimento fonológico, as habilidades de decodificação, quanto as demais habilidades de linguagem, implicam no desfecho final, na vocação, no uso que é a leitura, que é compreensão. Eu leio para compreender, e compreensão é, como a professora falou, comunicação. Eu me comunico com alguém que está ausente. Ele escreveu, deixou para mim, não está presente, e eu preciso de habilidades para poder entender o que ele está falando. A gente aqui, neste momento, está mais ligada às questões do aprendizado da leitura e da alfabetização, e a gente sabe que todo esse processo está permeado pela compreensão da criança, porque ela vai compreendendo quando ela alcança a leitura da palavra. Ela precisa do vocabulário de base para poder identificar a palavra. Se ela não tem o vocábulo, aquilo que ela decodifica sem sentido, provavelmente vai lhe escapar da memória, porque não vai servir para nada. Então, o vocabulário é uma habilidade bastante importante, né? Uma estrutura bastante importante. A estrutura semântico-lexical, ela é importante também para o próprio aprendizado da leitura. E ela está muito ligada também do reconhecimento da palavra para os processos de compreensão. Então, a gente precisa pensar em como é que essas coisas acontecem. Quando a criança está na pré-escola, como a professora falou e todos estão falando, ela traz já de casa um vocabulário que nem sempre é igual ao das outras crianças, dependendo da região de onde ela vem, é menor ou maior, mas no convívio com as outras crianças e na direção certeira da escola, ela consegue desenvolver mais e mais o seu vocabulário, desde que devidamente estimulada. É preciso que a gente entenda que este vocabulário, as regras gramaticais, as regras fonológicas de uso da linguagem, elas têm que se tornar automáticas, assim como a leitura um dia será, mas essas questões têm que ser automáticas para que a criança possa alcançar os níveis de metalinguagem que são necessários. O que a gente sabe também é que existe uma grande importância nas redes semânticas que são formadas. Não basta ter muitas palavras, mas eu preciso poder construir redes semânticas para poder preparar para a compreensão dos textos mais à frente. O vocabulário, então, ele é importante, ele deve ser estimulado na pré-escola. Esse é um ótimo momento para estimular a criança e para
algumas diferenças que existem entre as crianças do ponto de vista das suas competências linguísticas. A gente sabe que tem criança que entra já no fundamental com alguns atrasos de vocabulário ou atrasos, até mesmo com alterações de fala, que podem complicar o seu processo de alfabetização. Mas na pré-escola é o local onde isso pode ser minimizado, mitigado, para que os processos posteriores de compreensão do princípio alfabético se deem sem esforço. O vocabulário, então, ele tem que ser visto do ponto de vista da sua abrangência e da sua profundidade, o quanto a criança domina, conhece e pode usar os vocábulos. É uma habilidade bastante importante para a formação das redes semânticas e para que a criança tenha competência linguística para poder pensar da forma que é necessário, da demanda que a escola lhe traz. Eu trouxe aqui, bem rapidinho, um dado de uma análise de 19 pré-escolas de uma área de bastante vulnerabilidade social, lá de um município próximo de São Paulo, do Embu das Artes. O Embu das Artes é considerado um município de dormitório. Os adultos saem para trabalhar, as crianças ficam nas escolas, e aqui a gente tem a aplicação de um teste de sensibilidade fonológica, com rima e aliteração, reconhecimento de rima e aliteração, crianças de 4 a 6 anos. O que a gente vê é que, apesar dos valores baixos, elas conseguem fazer algumas tarefinhas de sensibilidade fonológica, mas os valores são baixos. Eu não tenho a tabela comparativa, mas quando a gente vai verificar as crianças de escolas particulares, esses valores são mais elevados, os valores médios. Mas o que importa ver também aqui é a variabilidade que existe. Tanto crianças que não conseguem responder nada, quanto crianças que conseguem responder a 100% das tarefas que são propostas. Esta variabilidade identificada na pré-escola é que deve ser trabalhada na pré-escola, para que a criança entre no primeiro ano, aos 6 anos, já com condições iguais às do amiguinho. Todos os amiguinhos têm a mesma condição, porque se elas apresentam alguma resposta, capacidade metacognitiva existe. O que não tem é elemento, estofo para trabalhar com isso e direção para que essa capacidade se desenvolva. Para poder diminuir um pouquinho, trabalhar um pouquinho com essas diferenças, a gente tem estabelecido lá programas muito rápidos, baseados na resposta à intervenção, na RTI, programas rápidos de trabalho junto com o professor. O professor da escola, nós fizemos esse trabalho no último semestre, na verdade, no último bimestre de um ano da pré-escola e o primeiro semestre do primeiro ano do fundamental. Eu trouxe aqui um recorte, que é o primeiro ano do fundamental, porque a escola pediu que a gente também estimulasse as crianças do segundo ano. Então, a comparação que a gente vai fazer será entre primeiro e segundo ano. É um programa de estimulação baseado na primeira camada da RTI e que conta, então, com atividades de discriminação auditiva de palavras. A diferença que a gente incluiu aqui é que essa discriminação auditiva é feita com a identificação de contrastes fonêmicos. Então, a criança vai contrastar duas palavras que se diferenciam por um fonema só, para facilitar a identificação do fonema, e ela mesma vai identificar o fonema na palavra. Essa a gente traz de terapias de reabilitação de fala, dos sons da fala, mas estamos usando com essa finalidade. Depois, junto com essa estimulação, a gente também faz uma estimulação de morfemas, morfológicas, com questões para elas responderem, em grupinhos pequenos. Ah, diga boneco, boneco. Então, eu vou falar uma frase e você vai completar para mim. A minha prima ganhou 2 bonecas. A palavra que ela tem de priming é boneco e ela tem que transformar isso em bonecas, e assim são as atividades feitas. Junto com isso,
tarefas de acesso fonológico ao léxico, conhecimento da letra, leitura compartilhada já dos textos e um trabalho com vocabulário visual. Isso é feito com o professor. O professor é capacitado para fazer essas intervenções. Eu tenho pouco tempo, aqui está só uma amostra do que a gente faz. Isso é um calhamaço de folhas. São 10 sessões de intervenção coletiva, 2 vezes por semana, 50 minutos, com a participação do professor. As avaliações são individuais, pré e pós. Então, o que a gente tem aqui, a pedido da escola, o 2º ano também participou. A gente vê que o azul, a linha em azul é a avaliação pré e a linha em laranja é a avaliação pós, com o ditado. 2º ano não tem muita diferença entre o pré e o pós, porque os estímulos foram feitos para crianças mais novas. Mas, mesmo assim, eles modificaram um pouquinho 20 dias depois de estimulação. E o 1º ano a gente vê que as diferenças são maiores. Portanto, parece que eles aproveitam mais as estimulações que a gente faz. Do ponto de vista da leitura também, foi feita a avaliação pré e pós, os 20 dias de estimulação, perdão, são 10 dias de estimulação, e as diferenças que são encontradas também são pequenas, e para a leitura de palavras isoladas, porque este é um programa destinado à leitura, a gente fez nada de escrita, só de leitura mesmo, e a reação, as respostas do 1º ano, bem diferentes do ponto de vista da estimulação. Já terminou? Ou ainda tem 3 minutinhos? Então, o que a gente identifica nessas não são muito frequentes, mas elas são constantes. Todo ano a gente entra na escola para fazer essa estimulação. É essa diferença de aproveitamento das crianças mais novas quando a gente compara com as mais velhas. As crianças que foram estimuladas no pré já entraram numa condição de reconhecimento de letras, de preparo para a alfabetização melhor, e quando a gente fez a avaliação, elas já apresentaram os resultados que a gente imaginava que fossem melhores. Esses são, eu corri um pouquinho, porque vocês me mostraram um pouquinho antes, são os dados que a gente tem para mostrar que esta tentativa de mitigar essas diferenças que as crianças trazem das suas casas, das suas famílias, dos seus ambientes mais desfavoráveis do ponto de vista sociocultural, socioeconômico, elas podem ser diminuídas. Essas diferenças podem ser diminuídas quando a estimulação acontece de maneira adequada. Era isso. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É uma honra, uma alegria estar aqui, falar numa mesa junto com a professora Regina, Renan, a professora Clara, conversar um pouco sobre esse tema que foi proposto, ciências cognitivas e pesquisas translacionais, né? Eu quero começar, enquanto é colocado o primeiro slide, dando um exemplo anedótico, né, para a gente entender o que significa, talvez, as pesquisas translacionais. Lá no laboratório nosso, na Universidade Mackenzie, a gente faz um trabalho de acompanhamento, avaliação de crianças com dificuldade de aprendizagem. E um dia uma mãe chegou com um bilhete da escola e pediu para a gente explicar o que estava escrito ali, né, que ela tinha lido, mas não tinha entendido. O bilhete falava mais ou menos assim: querida mãe, estamos realizando o mês do livro. É muito importante você fazer leitura junto com teu filho, porque isso produz conexões neurais que vão ser importantes. Eu não sabia as conexões neurais que seriam importantes, né? Mas é tipicamente uma resposta, uma solução de uma área para outra área, tá? Se a gente sair daqui entendendo isso, boa parte do nosso trabalho já está resolvido. Talvez fosse mais esperado que ela dissesse, a professora falasse:
leia com teus filhos, porque ele vai depois melhor na escola, ele vai ser uma criança mais feliz, vai ser uma criança que vai dar mais sentido, vai achar sentido nas coisas, que ela vai se realizar, vai ter uma existência talvez muito diferente do que teria, né? Mas, quando a gente pensa em pesquisas translacionais, a gente está pensando de uma certa forma, e aí, das ciências cognitivas e educação, alfabetização, o impacto que uma área, que algumas áreas estão tendo sobre as outras, né? E agora começa a ter exatamente essa relação. Os avanços das neurociências mostram, por exemplo, que a capacidade da gente entender, estudar o cérebro de uma criança, um bebê interagindo com a mãe, abre possibilidade de entender o funcionamento cerebral, como que essas áreas vão se desenvolvendo, qual que é o impacto nisso em desenvolvimento típico e atípico, como é que vai funcionar, por exemplo, o cérebro de uma criança com TEA, com transtorno do espectro autista, e outras crianças sem esse quadro. Então, esse impacto das neurociências, das ciências cognitivas, tem mudado o nosso vocabulário, tem mudado a nossa maneira de entender uma série de fenômenos que antes a gente olhava apenas no nível de análise. Além disso, esse conhecimento tem produzido uma mudança para que a gente tenha, de fato, uma ciência da aprendizagem, né? Durante muito tempo se discutia determinada área científica ou não, né? Então, as neurociências cognitivas ajudam a gente a ter uma ciência efetiva de como se dá a aprendizagem. E, quando a gente começa a ter um olhar científico, um dos grandes avanços que a medicina, que as ciências biológicas trouxe para a ciência, foi a realização de estudos de revisão sistemática, um conhecimento baseado em evidências científicas. A ideia de um congresso que discute alfabetização e evidências científicas está tentando procurar e tentando responder quais são as práticas que apresentam maiores evidências. Como que a gente sai de uma situação de opinião, de achismo, de crença, para afirmações que tenham maior evidência. E, para isso, diferentes abordagens têm sido adotadas. Uma é a ideia que eu gosto muito, que o Haidt desenvolve, de aprendizagem visível. Como que a gente consegue observar e mensurar ganhos de aprendizagem? E quando a gente fala de aprendizagem visível, quando a gente pensa em práticas baseadas em evidências, uma coisa que a gente analisa com bastante cuidado são os desfechos. É sobre isso que a gente vai tentar falar um pouco nesses 20 minutos. Quais são os desfechos? Quais são os resultados dos estudos que a gente normalmente analisa e como que essas análises podem sair de uma área e integrar outras áreas? Se a gente pensa em problemas de aprendizagem ou alfabetização, esse olhar ou esse problema tem sido feito a partir de um olhar da educação, estudos típicos da área da educação, que avaliam intervenção, que têm resultados, têm desfechos de aquisição de aprendizagem, ou estudos da psicologia, e mais especificamente a psicologia cognitiva, tentando entender funções e aspectos como memória, atenção, funções executivas. A gente vai ter uma mesa amanhã, nesse mesmo horário, discutindo sobre isso, vários construtos, vários conceitos da psicologia e como que eles se relacionam, como eles impactam o aprendizado. E, além disso, o conhecimento advindo das neurociências, o funcionamento do cérebro, o papel dele, os vários níveis de análise, que também amanhã isso vai ser aprofundado por um grupo especialista nisso. E a gente pode pensar, então, nessas três áreas se sobrepondo, ou com algumas áreas de intersecção. Se a gente pensar nos estudos translacionais, esquematicamente, a gente poderia ver essa intersecção das três áreas: educação, psicologia e neurociências. Nessa perspectiva agora de olhar cada uma das áreas, a gente pode ter o que a gente está entendendo hoje sobre evidências científicas baseadas na educação do modo geral e o nosso desafio nesses dias na alfabetização. Dentre as abordagens estudadas para descobrirmos aquelas práticas que têm maiores evidências, estão os estudos de meta-análise. São os estudos que, em vez de analisar um único estudo, integra resultados de vários distintos estudos, procurando ter a mesma questão, mas que chega eventualmente a resultados distintos. Como que a gente transforma agora um resultado de um estudo, ou os resultados contraditórios, em evidências que tenham maior fundamentação? Então,
várias meta-análises estão sendo conduzidas. A gente sai de uma visão anedótica, como eu brinquei no começo da historinha da moça que falou, que é um caso, né, que, a partir desse caso, não dá para generalizar que os professores todos estão fazendo isso, né? Estudo de caso é uma metodologia adequada, mas que tem uma evidência fraca. A partir do momento que a gente vai melhorando os estudos, vai tornando-os com melhores qualidades científicas, a gente chega a um ponto em ter as maiores evidências científicas. Mas o que esses estudos de evidência científica na área da educação mostram é que algumas ou vários fatores são fundamentais para o aprendizado. Vários desfechos são importantes. Então, a gente pode analisar qual que é o impacto das características da criança tem no resultado final. Quais são as características do professor? Qual é o professor bem-sucedido? Qual é aquele professor, como a professora Ada falou agora de manhã, que consegue, numa escola, alfabetizar 100% dos alunos? A característica do ambiente familiar, a casa, o que tem que potencializa o aprendizado? Os aspectos de metodologia de ensino e o currículo, né? Então, algumas dessas áreas, aí, dessas 6 áreas, a gente pode fazer coisas que vão ter um tamanho de efeito pequeno. Outras intervenções têm um efeito maior. Então, normalmente, tem quase uma linha de corte aí, imaginária, onde está essa linha vermelha, de tamanhos de efeito são esperados. A gente pode entender melhor essa questão de tamanho de efeito, e a gente vai ouvir muito falar sobre isso cada vez mais, com essa representação aí de como se fosse um velocímetro, e que a gente pode pensar o seguinte: algumas práticas têm pouca evidência, né? Pouca evidência significa o seguinte: eu posso realizar essa prática, mas talvez o resultado, o impacto disso vai ser pequeno. Ou eu posso ter uma prática que o impacto dela, que quando eu realizo essa prática, ela tem um efeito muito maior. E, pior, tem algumas práticas que têm efeito negativo. A realização de determinadas atividades prejudicam o desenvolvimento cognitivo, prejudicam o aprendizado. Então, por exemplo, abaixo de 0, né, quando tem um estudo que dá o tamanho de efeito negativo, está piorando o desempenho. Ou fase entre 0 e 15, tamanho de efeito 0 e 15, são coisas que às vezes acontecem sem você fazer nada. Tá? Uma criança, você não fizer nada com ela no início do ano, até o final do ano, ela vai aprender algumas coisas. Mesmo que ela não foi na escola, não teve quase nada de formal com isso. São tamanhos de efeito muito pequenos, muito marginais. E os efeitos são desejados, são aqueles maiores de 40. Então, quando se analisa tamanhos de efeito, a gente pode pensar em que variável, em que medida que a gente está analisando. Por exemplo, se eu pego leitura, eu posso analisar o quanto que uma criança compreende, né? E o Renan apresentou dados hoje assustadores, comparando uma criança ou crianças brasileiras e australianas. Posso pensar em influência, quantas palavras que ela lê por minuto, precisão, correção da palavra e assim por diante. Então, eu posso ter uma prática, uma intervenção que vai ter efeito grande, influência, e, eventualmente, baixa compreensão, e assim sucessivamente. Mas aqui eu trouxe um exemplo de situações negativas e outras positivas. Então, ver televisão, quando você analisa crianças com prática de assistir televisão muito frequente, tipicamente elas vão ter efeito pior. Reprovação. Reprovação é uma prática que muitas vezes a gente usa, que os estudos do Haidt mostram que não tem efeito, não melhora o aprendizado. Mas alguns outros exemplos. O que tem um efeito positivo? Clareza do professor, né? Um efeito aí, tamanho de efeito de 0,75, e instrução fônica, por exemplo, de 0,60, que é um efeito considerado grande. Pois bem, a gente viu esse primeiro ciclo, educação, a gente pode ver agora um outro ciclo, para depois integrarmos no final, que são as neurociências. Por que está tendo tanto impacto? Ou como é que a gente consegue usar os conhecimentos advindos das neurociências para entendermos as questões educacionais? Tem vários níveis de análise em neurociências. Tem pessoas que estudam estruturas anatômicas, outros estudam circuitarias neurais, outro nível mais molecular, mais básico. Você pode ter diferentes modelos, diferentes níveis de análise para entender o que acontece no cérebro quando acontece uma intervenção que tem uma eficácia maior, quando tem uma eficácia menor,
qual é a evidência de uma resposta, agora de um desfecho neural. E a gente poderia pensar no seguinte problema. O que é melhor em termos de desenvolvimento cognitivo para uma criança? Ler livros ou ficar obtendo informações em mídias sociais, usando tablet, vendo televisão e assim por diante, né? São questões que muitas vezes as escolas tomam decisão do tipo, vou comprar 2.000 tablets, vou dar um tablet para cada criança, porque com isso eu espero que haja uma melhora na leitura, com isso eu espero que haja uma maior compreensão. A gente pode responder essa pergunta como esse estudo de revisão sistemática que a gente acabou de ver, que mostra que ver televisão tem um efeito negativo, ou ver alguns estudos mais neurocientíficos. Esse estudo é um estudo recente do grupo do professor Hutton, que eles analisaram uma área bastante importante, essa área que está marcada em cinzinha, que é a área de forma visual das palavras. É uma área localizada na junção Pareto-occipital, que vai se especializando à medida que a gente adquire habilidades de leitura em reconhecimento de palavras, por isso que tem essa forma. E aí, eles pegaram um número pequeno de crianças, 18 crianças só, na faixa dos 9 anos de idade, e separaram, por um questionário enviado aos pais, aquelas crianças que tinham o hábito frequente de ler e aquelas crianças que tinham mais hábitos de ficarem vendo celular, mídia eletrônica e assim por diante. Analisaram o padrão de conectividade cerebral dessas crianças e observaram, analisando a partir dessa área visual de palavras, como que as outras áreas cerebrais estariam conectadas a essa região. E chama a atenção que as crianças que leram livros ou que liam mais livros, há uma conexão maior de áreas da área visual da palavra, de forma visual de palavras, com outras áreas. Por exemplo, intrahemisférica, outro hemisfério, áreas ligadas ao lobo frontal, ligadas às funções executivas, outras áreas cerebrais ligadas à linguagem. Enquanto que aquelas crianças que ficavam a maior parte do tempo só obtendo informação de uma forma mais passiva, essas conectividades eram menores. Juntando esses dados, a gente pode ver algo quase como se fosse assim, esse ponto de partida da área visual, da forma da palavra, para outras áreas cerebrais, é muito mais evidente nessas crianças que têm um hábito frequente de leitura do que nos outros. A gente poderia fazer uma analogia com o hub de um aeroporto, né? Você pode ter um aeroporto como o de Brasília, que vai para vários lugares, você chega mais rapidamente, e um hub de Ribeirão Preto, por exemplo, que tem menos pontos de partida. Então, esses tipos de estudos vão conectando, vão juntando, vão integrando informações. Parece que é óbvio, não é de hoje que a gente sabe que televisão parece que não é tão importante assim para a aquisição de habilidades cognitivas, né? Os titãs já diziam, a televisão me deixa burra, muito burro demais, né? Mas esses tipos de estudos vão mostrando maiores evidências, fortalecendo a importância da tomada de decisão. E isso vai sendo integrado com outras medidas, por exemplo, com áreas cerebrais ligadas a funções executivas, a processamento fonológico, processamento semântico, processamento sintático, que a professora Clara falou. Então, uma visão interessante para a gente tentar pensar como que se dá esse desenvolvimento de habilidades precursoras da leitura que vão se desenvolvendo e aquelas habilidades fundamentais que vão sendo treinadas e apresentadas explicitamente. Whitehurst e Lonergan publicaram em 2008 um estudo bem interessante e que eles falam de habilidades externas e habilidades internas. As habilidades externas envolveria muito mais aquelas habilidades que a criança recebe em função do ambiente que ela está inserida, como o vocabulário, o conhecimento conceitual, compreensão auditiva. Uma criança na pré-escola, num ambiente que tem uma estimulação maior, numa família, que tem um contexto de estimulação, acaba valorizando, acaba facilitando o aprendizado dessa criança mais para frente. De tal forma que a leitura compartilhada, e vários estudos estão mostrando isso, nessa fase
de 4, 5, 6 anos de idade, vai ter um impacto importante depois na aquisição de habilidades futuras. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar em outras habilidades internas, que têm a ver agora com competências que a criança vai adquirindo, conceitos e recursos que ela mesma vai desenvolvendo a partir da interação com o meio. Por exemplo, consciência fonológica, numeração automática rápida, memória de trabalho, motivação, atenção, que vão ser elementos que vão ter um impacto também importante no aprendizado subsequente. E o que os estudos estão mostrando, que é importante a gente pensar, na integração, como que uma função interfere na outra num processo contínuo de crescimento e desenvolvimento cognitivo. Clica só nessa figurinha, por favor, que vai fazer essa do OAS. Não, volta lá. Só clica nessa aqui. Que vai na bolinha aí. Clica aí. Está sem som? Você tem som? Esse aqui, coloca o som só, por favor, e volta do começo. Esse é um teste de numeração automática rápida, né, uma linha de pesquisa que a gente tem trabalhado. Mas, tipicamente, a numeração automática rápida junto com a consciência fonológica, junto com o vocabulário, com outras habilidades, preditores muito importantes. Se você volta um slide e clica em cima, se estiver com som. Isso. Está sem som. Tudo bem, você não testou o som antes, mas ela falaria O, A, S, D, P, A, O, S, P, A e assim por diante. Uma prova aqui de 5 minutos e depois você, nos estudos longitudinais, mostra que a nomeação de cores, né? Se a criança que nomeia cores mais rápido vai ter um desempenho melhor em leitura no final do ano. A criança que nomeia números de uma forma mais rápida vão ter um crescimento maior em habilidade de leitura no final do ano. E consciência fonológica também. A professora Cláudia tem trabalhado muito com isso, tem dado direções para a gente entender melhor esse processo de nomeação automática rápida, nomeação seriada rápida em português. E temos grandes desafios, né? Como que a gente consegue, de uma certa forma, superar os limites que temos em termos sociais, em termos econômicos, para que nós possamos transformar um país com menos diferença e desigualdades. Obrigado pela atenção. Eu quero agradecer a todos pelas brilhantes apresentações. Infelizmente, dado o adiantado da hora, a gente precisa ir para o coffee break, para o intervalo, e depois a gente pode voltar com as perguntas, porque a próxima apresentação vai ser por videoconferência. Então, a gente vai ter também que preparar tudo aqui para a professora Catherine Snow, tudo bem? Vocês também podem conversar com os palestrantes durante o intervalo, que vai ser bem breve. Eu queria só fazer um registro e saudar também a professora Nilma Fontanive, a vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que nos prestigia aqui hoje. Então, muito obrigado, professora, que é uma grande amiga já da CEALF. É um grande prazer tê-la aqui.